Bora falar um pouquinho sobre exercício legal da profissão? Quando é exercício legal da profissão e quando, na verdade, o profissional só está passando do limite dos atos que ele é autorizado a fazer dentro da profissão dele. Primeiro que a gente tem duas diferenças. Tem a diferença do profissional, que ele é habilitado, que ele estudou para fazer tal ato, e ele só ultrapassou os limites do conhecimento e da especialização dele. E tem a pessoa que se diz habilitada e ou tem aquele profissional que é estudante, ou tem aquela pessoa que nunca estudou na matéria, ele se passa por um profissional para exercer tal profissão, para fazer tal ato. Quando a gente fala de uma pessoa que passa por um profissional que ele não se habilitou, que ele não teve o conhecimento, nunca pisou numa sala de aula, fez uma pós-graduação, a gente fala de exercício legal que pode responder no âmbito penal. Agora, quando a gente fala sobre um profissional que ele tem o conhecimento, talvez ele não fez a especialização, talvez ele fez a especialização e ele não registrou junto ao seu conselho, não habilitou. Então, a gente está falando não de exercício legal da profissão, e sim de uma conduta falta de ética sobre divulgar uma especialização que ele não se registrou, por mais que ele tenha esse conhecimento, aí ele responde junto ao conselho dele, dentro da profissão dele. Ou a gente está falando sobre uma propaganda enganosa, que a gente está falando sobre o Código do Consumidor, que é ele divulgar um tipo de especialização que ele não possui, ou que ele possui e ele não registrou. Com tantas notícias sobre erros profissionais, erros médicos, que acaba tendo essa briga de classes sobre o limite de cada área, a gente tem uma falta de conhecimento da população e também uma briga de conselhos, porque os conselhos eles querem limitar o ato de outras áreas para não chegar e virar maior concorrência. Então, quando eu falo sobre exercício ilegal da profissão, a gente está falando sobre Código Penal. Aquela pessoa ela vai responder dentro do limite do que ela, qual foi a lesão que ela trouxe para o paciente. Muitas vezes o exercício legal da profissão ele traz uma lesão corporal ou ele traz o óbito de crime que a pessoa vai responder conforme o que o ato exercer a profissão de forma ilegal trouxe a esse paciente. Muitas vezes só se descobre quando o paciente vai a óbito ou quando tem uma lesão corporal grave e o paciente fica com uma lesão que é irreversível. Então a gente descobre que esse profissional, na verdade, ele nem era habilitado, ou ele nunca estudou, ou ele estudou fora do país e não habilitou a profissão dele, o conhecimento dele aqui no Brasil. Mas quando eu estou falando de um profissional que ele estudou, é habilitado e acabou que ele divulgou uma especialização que não existe, ou uma especialização que ele não tem, uma especialização que ele acabou não registrando, esse tipo de profissional, ele pode responder dentro do conselho dele no âmbito ético. No âmbito ético, ele vai responder na parte de publicidade e propaganda e não na parte do conhecimento, porque a gente tem que lembrar assim, o médico, por exemplo, ele estudou 6 anos, ele tem todo o conhecimento básico de todas as áreas. Quando ele sai da faculdade, ele resolve fazer a especialização dele, que vai durar 1 ano e meio, 2 anos. Aí ele se especializa em uma coisa, e pode ser uma subespecialização também em uma área muito específica daquela área que ele resolveu estudar. E quando eu falo sobre médicos, eles têm um conhecimento geral, eles podem habilitar e trabalhar em todas as áreas. O que ele não pode é questão de divulgação. Aí ele entra na parte muito específica do código, que a gente está falando de publicidade e propaganda, e resolve divulgar uma especialização do qual ele não registrou, ele vai responder de forma ética. Quando o paciente vai num médico e ele procura depois da especialização e descobre que o médico ele não tem a especialização ou simplesmente não registrou e ele se sente enganado, ele tem o direito de denunciar. Mas isso não vai fazer com que o profissional perca ou seja cassado por conta de uma forma errônea de divulgação da especialização dele. E tudo vai conforme o ato que ele resolveu arriscar fazer trouxe a lesão ao paciente. Uma coisa é o profissional divulgar uma especialização que ele não estudou, que ele não tem, e isso levar a algo muito grave ao paciente. Aí vai ser estudado o tipo de lesão que ele trouxe. A lesão é financeira, a lesão foi o paciente se sentir enganado, foi uma lesão corporal, porque ele fez um procedimento que acabou que trouxe um dano estético para o paciente, ou levou a óbito, tudo depende do qual esse ato dele de divulgar ou fazer o ato do qual ele não tem especialização vai levar um dano ao paciente. E eu resolvi trazer esse vídeo porque eu percebi que em outra rede vizinha de rede social tem muitos vídeos falando assim, paciente